Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 13 de março de 2024. Uma rodadinha cheia hoje, mas nós trouxemos aqui para vocês as melhores opções, dicas, estatísticas para você ser bem lucrativo com jogos dessa noite da NBA. Ontem a gente não teve um dia interessante, mas o importante é concentrar e focar nos números, porque no médio e longo prazo a gente sempre será lucrativo. Esses dias ruins fazem parte do trajeto, mas se vocês concordam ou discordam das nossas análises de hoje e de ontem também, deixa um comentário aqui construtivo dizendo onde foi que a gente errou, o que faltou a gente observar. E nos análises de hoje também, tem alguma coisa interessante que você queira trazer para esse nosso vídeo? A hora é agora, comentando aqui embaixo. Vai ajudar uma galera e vai ajudar a gente a seguir com o nosso projeto cada vez mais em constante evolução. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Meta de 200 likes para esse vídeo de hoje, para a gente continuar trazendo vídeos para vocês aqui gratuitos, e a meta também é de 20 mil inscritos nessa temporada 23-24. Nosso grupo VIP está aqui do lado, menor preço do mercado, o grupo VIP mais completo, com guias, e-books, dicas exclusivas. Inclusive ontem a gente teve ali um desempenho muito interessante no nosso VIP, mais uma vez aí com mais de 75% de acerto nas nossas tips, e a gente também espera manter esse bom nível aqui no YouTube. Bom, vamos começar aqui a nossa análise. O nosso primeiro palpite vai ser um over na pontuação do Indiana Pacers. Indiana, que hoje joga em casa e enfrenta o Chicago Bulls. O Chicago Bulls recentemente piorou bastante a sua defesa. Eu tô aqui com a minha colinha com algumas informações que eu trouxe aqui para poder balizar essa nossa tip, e a gente tem 118,5 pontos de média marcado pelo Indiana Pacers nos últimos 20 jogos. A gente tem também 125,2 pontos de média nos últimos 20 jogos marcados pelo Indiana Pacers jogando em casa, que é a situação de hoje, enquanto que o Chicago Bulls sofreu 116,1 pontos nos últimos 20 jogos em gerais, de média, é claro. A gente também tem aqui o Bulls, que sofreu 116 pontos ou mais em 4 dos últimos 5 confrontos contra o Indiana Pacers mais recentes, né? E eles também são a quarta pior defesa dos últimos 15 jogos que a gente tem na NBA. A gente deve ter aqui o Indiana Pacers acelerando o jogo como eles sempre fazem, é um dos 3 melhores ataques por 100 posses de bola da liga, e o Chicago Bulls, além de ser um dos 10 times que mais sofrem bolas de 3, é um time que vai tentar tirar proveito desse cansaço do Indiana, que jogou ontem contra o Oklahoma City Thunder. Tentando tirar proveito disso, é fato de que o Chicago Bulls vai tentar tornar esse jogo um jogo físico, veloz, rápido, tentar cansar ainda mais os seus adversários, mas isso só vai dar mais posses de bola para os dois lados, um pouco mais de desorganização na defesa das duas franquias, e eu acredito que o Indiana deva se sair bem e pontuar em um bom nível, principalmente porque hoje, um jogo consecutivo, cansados, eles sabem que precisam pontuar bem se quiserem vencer um adversário que vai pontuar bem, tirando proveito da sua fadiga. Beleza? Então a gente tem um cenário aqui bem interessante, lembrando que o Chicago Bulls no time titular vem jogando com 4 armadores, isso pode facilitar por conta da altura alguns pontos no garrafão do Indiana, que é um dos times que mais gostam de pontuar nesse setor na liga. E a gente também tem ali como reserva backup do Vucevic, o único jogador big desse Chicago Bulls, o Andre Drummond, que é um jogador que tem dificuldades nesses jogos mais velozes, mais dinâmicos, é um jogador pesado, e o Miles Turner não só consegue se adequar melhor, falando de Indiana Pacers, a esse jogo de transição, como ele também tem um bom arremesso de 3, então ele vai trabalhar por fora, vai tirar o Andre Drummond do garrafão e vai deixar espaço livre para os jogadores do Indiana infiltrarem, ou então o Andre Drummond nem vai ver a cor da bola hoje, então a gente deve ter um Chicago Bulls com sérios problemas para hoje também. O nosso próximo palpite vai ser uma dupla. A gente espera mais de 108,5 pontos do Detroit Pistons e mais de 103,5 pontos do Atlanta Hawks. A nossa argumentação foi em cima dos últimos 15 jogos de cada uma das franquias e de seus adversários que eles vão enfrentar. O Detroit Pistons enfrenta hoje o Toronto Raptors jogando em casa, e um Toronto extremamente desfalcado de jogadores importantes, e lembrando que eles abriram mão dos seus 2 melhores defensores de perímetro, Siakam ou Anunoby, ficaram com o Scottie Barnes, que está machucado hoje, além também do Jacob Poeltl, que também não joga, ou seja, os seus 4 principais defensores de início de temporada nem estarão em quadra hoje, então eles vão sofrer bastante, e eu acredito que o Toronto Raptors, que tem a terceira pior defesa dos últimos 15 jogos, deve sofrer na mão do Detroit Pistons, ainda mais desfalcados. O Detroit também é um dos times mais rápidos que a gente tem na liga, então eles devem ter muitas posses de bola por minuto e com isso devem pontuar bem. O Toronto Raptors é a terceira pior defesa dos últimos 15 jogos, nesse período eles foram também a quinta pior defesa em bolas de 3, ou seja, o quinto time que mais sofreu bolas triplas contra o seu patrimônio. Eles também permitiram, o sétimo maior número de arremessos de quadra convertido para os seus rivais de todos os times da NBA nesses 15 jogos, ou seja, só 6 times tiveram um aproveitamento pior do que o Toronto Raptors em arremesso dos rivais de defesa
de chutes de quadra. E eles sofreram 121 pontos de média nos últimos 10 jogos. A gente também está falando aqui de uma outra partida que acontece hoje entre Blazers e Hawks, no qual os Hawks, desfalcado de Trae Young, Saddiq Bey e Okongwu, ainda tem um que é suficiente para pontuar bem contra esse péssimo Portland Trail Blazers, que apesar de jogar em casa, dentro desse período de 15 jogos eles também foram bem ruins. Eles foram a 7ª pior defesa da liga nesses últimos 15 jogos, eles foram também a 2ª pior defesa de bolas de 3 em aproveitamento, ou seja, somente um time nesses 15 jogos permitiu mais que seus rivais tivessem um aproveitamento melhor em bolas triplas, e eles também foram o 6º em arremesso de quadra permitido para os seus rivais percentualmente falando. Outro número impactante é que eles sofreram 118 pontos ou mais em simplesmente 5 dos últimos 5 jogos e sofreram 107 pontos ou mais em 7 dos últimos 7, ou seja, é um cenário bem favorável para o Atlanta, que por mais que esteja desfalcado, tem ainda DeJounte Murray, tem ali o Bogdanovic, o DeAndre Hunter, o Capela, jogadores interessantes para produzirem bem contra esse time ruim, desfalcado mais uma vez, que é o Portland, que vem sem novamente Robert Williams III, Malcolm Brogdon e outros jogadores importantes. E a gente também tá falando de Atlanta Hawks, que pode contar com o retorno ali, né, do Johnson, que é um jogador bem importante, que vem jogando bem nessa temporada. E agora, vamos partir aqui pro nosso terceiro palpite, vamos falar de Denver Nuggets e Miami Heat. O Denver deve vencer essa partida, é aquela famosa tip que eu digo pra vocês. O Miami Heat é bobo? Não. É a tip absolutamente segura? Também não, mas vale o risco. A gente tá falando de um Denver que, apesar de jogar fora de casa, vem saudável, enquanto que do outro lado o Miami Heat vem sem Kevin Love e também o Tyler Hero. Jimmy Butler é dúvida para hoje, mas a tendência é forte que ele jogue, tá? O Denver Nuggets venceu 11 dos últimos 10 encontros contra o Miami Heat, o que é um número simplesmente absurdo, e a gente também tem aqui 9 dos últimos 10 jogos em vitória do Denver Nuggets contra outros rivais e rivais de um bom nível. Enquanto que o Miami Heat vem de 3 derrotas consecutivas, uma delas contra o péssimo Washington Wizards, e o Miami também venceu só times ruins nesse seu calendário mais recente aí, né, digamos dos últimos 6 jogos, dentre eles Detroit Pistons, Utah Jazz e Portland Trail Blazers. Denver Nuggets tem um dos melhores sistemas de jogo que a gente tem na liga, é o time que tem o atual melhor jogador do mundo, no caso Nikola Jokic, é o atual campeão da NBA, e eles encaram o Miami Heat, no qual eles já tentaram diversas soluções para minar o jogo do Denver e não conseguiram. Foram 11 tentativas, apenas um jogo eles tiveram sucesso, e ainda assim a gente está falando de um Miami que precisa de não só o mando de quadra, uma motivação muito grande, mas também um time saudável e completo para poder encarar de frente esse Denver Nuggets. Ainda assim eles não conseguiram, e não é o caso hoje. Kevin Love não joga, Tyler Hero não joga, como eu disse para vocês, e eles se desfizeram ali, né, do Kyle Lowry, por exemplo, adquirindo ali o Terry Rozier, o que deixou o time defensivamente mais exposto. Então eu acredito que o Denver Nuggets, que é um time mais eficiente, deva tirar vantagem disso. A gente tem ótimos e bons jogadores do lado do Miami Heat, inclusive jogadores que não estão presentes na temporada passada, como Strus e Gabe Vincent, vão fazer falta, mas os que ainda estão lá são irregulares em muitos momentos. Martin é um deles, Duncan Robinson também, o Jimmy Butler em temporada regular não consegue ser o mesmo Jimmy Butler de sempre, e o Bam Adebayo, por mais que ele seja espetacular ofensivamente falando, eu não acho que ele tenha tantas características para machucar o Jokic. Pode ser que ele venha para 20, 30 pontos hoje, esse não é o ponto. O meu ponto é que tudo tem que acontecer da melhor maneira possível para o Miami Heat conseguir ser competitivo contra o Denver Nuggets, beleza? E pessoal, antes da gente partir aqui para os nossos próximos palpites, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. O nosso grupo VIP aqui do lado, o menor preço do mercado, o grupo VIP mais completo, tem guias de como apostar em bola de 3, vídeo exclusivo de como apostar em bloqueios, tem vídeos especiais também que ainda serão lançados, as nossas dicas diárias, tips exclusivas com odds superiores. A gente também indica melhores zebras, quem vai vencer as partidas de hoje, os melhores jogos over, under para você estar investindo, o nosso radar cesta de trade para você marcar na sua agenda ali quais os melhores jogos para se investir em over em pontos, em jogador, etc. É muito conteúdo, tem também o nosso guia ali de como apostar contra e a favor de cada uma das equipes. É um conteúdo que você só encontra lá, então assim, esses R$30 já vai valer a pena só pelo fato de você estar adquirindo muito conhecimento, para melhorar suas tips e ser um apostador mais lucrativo. E a gente ainda vai mandar tips exclusivas diárias para vocês, mas pelo valor de R$60 você tem tudo isso até o final da temporada e para o início da próxima, 24-25. Aproveite, apenas R$60 nessa promoção e você vai ter acesso a um conteúdo que você só encontra com a gente no Cesta de Trade. Também não se esquece de conhecer a Estrela Bet, parceira aqui do nosso canal. Eles estão com o link aqui na descrição com uma mega promoção e também bônus de até 100% para quem criar o cadastro clicando no link que está aqui embaixo, beleza? Vamos finalizar aqui o nosso vídeo com
Kings e Lakers, a gente tem um jogo com potencial muito grande de ser bem pontuado, mas antes da gente começar a nossa análise em relação à pontuação aqui, vamos destacar uma informação para vocês aqui. Vocês sabiam que o Sabonis nunca perdeu para o Anthony Davis na carreira? Então, número interessante para vocês ficarem de olho e ok, pode até ser só uma coincidência, mas é meio complicado que seja. Tomem cuidado hoje com a vitória dos Lakers, beleza? Mas a pontuação eu acho que tem muito potencial. O último encontro entre essas franquias rendeu 250 pontos e aconteceu no comecinho de março, não faz muito tempo. A gente tem também 8 dos últimos 9 encontros entre essas franquias com mais de 233,5 pontos totais, que é o nosso palpite para hoje. E a gente também tem informação de que ambos os times estão no top 10 em pontos feitos por jogo. É claro que pontos feitos por jogo não necessariamente diz se um ataque é bom ou é ruim, porque alguns times têm mais posses de bola do que os outros. Então, é um número meio injusto, mas ainda assim a gente tá falando de dois times que gostam de um ritmo mais alto, gostam de pontuar em transição. LeBron e De'Aaron Fox são os comandantes do ataque dessas franquias e eles gostam de acelerar sim. A gente tá falando de um Lakers que tem na escalação muitos minutos com Taurean Prince, D'Angelo Russell, Austin Reeves, por exemplo, que não são grandes defensores, isso facilita a pontuação de armadores do Sacramento Kings. Enquanto que os Kings sofrem muitos pontos para alas e a gente tem simplesmente ali o LeBron James jogando na posição, jogador que pode ser impactante nessa partida, principalmente contra um Kings cansado que jogou ontem contra o Oklahoma City Thunders, beleza? A gente também tem um número aqui de que 2 dos 10 melhores ataques do mês em eficiência por 100 posses de bola estão envolvidos nessa partida, então isso também é excelente. Além de que a gente está falando de também 2 das piores defesas de perímetro em aproveitamento em toda a liga. Outro número interessante que a gente pode destacar aqui para vocês é o fato de que a gente tem encaixes muito favoráveis para um time machucar o outro. O Lakers defende muito mal o perímetro, eles não contam hoje com Vanderbilt e Ken Reddish. Talvez, depois do LeBron, os melhores defensores de bola de 3 que eles têm não jogam hoje, e o Sacramento Kings adora a bola tripla. Enquanto que os Kings, apesar de ter um percentual aí dos mais altos em bolas de 3 permitidas convertidas por seus rivais, é um time que também sofre muitos pontos no garrafão. Anthony Davis e LeBron James, os protagonistas ali da equipe dos Lakers, podem explorar isso, e com isso eu acho que vai ser um jogo bem pontuado. Se vocês concordam ou discordam da gente, deixa aqui nos comentários, ou façam tudo ao contrário do que a gente está falando. O importante é que a gente está aqui diariamente passando os nossos palpites para vocês, com muito estudo baseado em números e estatísticas que a gente traz e apresenta para vocês. Ontem a gente deu um tremendo azar lá com a camisetinha do Vasco, vamos ver se a gente consegue inverter essa zica com a camisa do Mengão. Bora aí, torcida do Flamengo, deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. E também não se esqueçam, né, de conhecer o nosso grupo VIP, como eu disse para vocês, o melhor preço do mercado, vocês não vão se arrepender, mas também é o grupo VIP com mais conteúdo, que mais vai te tornar um apostador com alto conhecimento para ser lucrativo, no médio e longo prazo, se baseando em números, estatísticas, e a gente também disponibiliza lá o link dos sites que a gente utiliza para as nossas análises. Muito obrigado pela sua audiência e falou!